Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos recebendo de Deus nessa noite. Podermos estar aqui para ouvir a palavra do Senhor, ouvir louvores, ter um encontro com Deus aqui nessa casa de oração e dizer, irmãos, que Deus é maravilhoso. Quando eu olho para trás na minha vida, e eu faço questão de todos os dias fazer isso, graças a Deus eu rompi as barreiras da autoestima baixa, como diz o outro, de que alguma coisa do passado venha me afetar negativamente. Ao contrário, quando eu falo do meu passado para mim mesmo, ou para Deus, ou para alguém, eu não falo com tristeza, ao contrário, eu falo com aprendizado, Porque o passado, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tem que nos ensinar. Porque quando Deus chama alguém para pertencer ao projeto dele, a primeira coisa que Deus deseja dessa pessoa é que ela aceite o conselho de Deus. É que ela aceite a palavra de Deus, que ela aceite o projeto de Deus e que ela tenha o desejo de se transformar em uma nova pessoa. Que, se não fosse para a gente mudar, não precisaria de igreja, não precisaria de Bíblia. A sociedade, ela sempre foi, a sociedade humana, sempre foi uma sociedade que buscou o aprendizado, a transformação. Muitas coisas que nós temos boas neste mundo hoje foram porque algumas pessoas decidiram aprender, e modificar. Por exemplo, luz elétrica, que é uma coisa fantástica, automóvel, o som que nós estamos ouvindo aqui, são pessoas que eu tenho certeza que toda a ciência, toda a tecnologia, tudo aquilo que é para o bem da raça humana é dado por Deus, é Deus que inspira as pessoas a fazerem. Mas essas pessoas que fazem, elas tomam a atitude de fazer. E nós temos que aprender, irmãos, na nossa vida, a tomar a atitude de fazer. A Bíblia, inclusive, condena o preguiçoso. O preguiçoso não chega a lugar nenhum. Ele não conquista nada, ele não desenvolve nada, ele não melhora nada. Assim como o soberbo e o arrogante. Assim como o egoísta e o narcisista. Essas pessoas não melhoram nada. Elas vivem fechadas em uma bolha materialista, sem visão de futuro. Acham que sabem tudo, mas não têm consciência da verdade. E se tornam tolos, irmãos. A pessoa que não aceita o conhecimento, a pessoa que não deseja mudar, ela se torna uma pessoa tola, atrasada, ridícula. E não vai chegar a lugar nenhum, porque o projeto de Deus não é para a terra. A terra é apenas um lugar onde estamos num aprendizado de transformação, estamos nos preparando para viver em um mundo melhor, em um lugar melhor.
Como que você vai poder viver em um lugar melhor se você não quer mudar? E isso é um problema grave, irmãos. Tem pessoas que elas têm maldições hereditárias. A Bíblia diz que as maldições hereditárias passam até a terceira, quarta, quinta geração de algumas pessoas. E quando você olha para trás, na árvore genealógica, a Bíblia fala muito sobre genealogia, e se você olhar para trás da sua vida, dos seus antepassados, você vai ter a oportunidade de dizer, olha, eu não quero ser assim, isso eu quero, o que é bom, isso aqui que é bom da minha família, eu quero, isso aqui que é ruim, eu não quero. Eu não quero. Você não pode carregar a sua vida inteira coisas que não prestam. Lixo é para ser jogado no lixo, é para ser descartado. Até na sociedade moderna agora, o que se faz com lixo? A parte do lixo que é boa é reciclada. Você não pode achar que é cristão, que Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa e não querer mudar. A Bíblia prega do início ao fim a nossa conversão, a nossa transformação, mas isso tem que ser uma atitude sua, e ela tem que ser diária. Você é que tem que olhar para a sua vida, olhar para os acontecimentos do seu dia a dia e determinar, não, eu vou ser assim, não importa o que o outro está falando, não importa o que o outro está vendo, não importa o que o outro está fazendo. Deus chama a gente para a gente mudar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Você tem que te examinar todos os dias, enquanto há vida, enquanto há força, enquanto há esperança, e lutar contra as suas negatividades. Principalmente você que pode ter recebido uma herança ruim, um gênio ruim, a negatividade. Tem gente que acha normal ser negativo, tem gente que já acorda negativo, está tudo bem, ele está negativo, está tudo feio para ele, até ele esquentar o motor, e ele acha normal. Não, hoje eu acordei, não bebeu nada, mas está de ressaca, entendeu? Deus não se agrada disso, irmãos, porque cada minuto da nossa vida é importante. Somos chamados para dar glórias a Deus, somos chamados para viver em alegria, em contentamento. Por quê? Porque temos Deus na nossa vida, porque Deus se agradou de nós, porque Deus tem um projeto maravilhoso para nós. O que você quer mais? Eu estou vendo agora surgir um novo movimento mundial aí, da igreja milagrosa. É milagre em cima. A pessoa saiu da cadeira de roda, olha. Tenho nada contra o milagre, maravilha. Peço a Deus todos os dias que Deus continue fazendo milagres. Mas o maior milagre que nós temos que dar ênfase a ele é a sua conversão. Porque Jesus deixou claro isso. Jesus que operou milagres de curar 10 leprosos de uma só vez. Jesus que operou milagres de curar cego de nascença. Operou milagres de ressuscitar pessoas que já estavam mortas há mais de 3 dias. O próprio Jesus diz, é melhor você perder um olho, perder uma perna, perder um braço, ficar numa cadeira de roda, andar doente, mas ser salvo. Porque o que tem que ser curado em você é a pessoa que está dentro de você. O seu corpo é apenas um veículo que vai te levar até o cemitério, é só isso. Não adianta você confiar nele, porque ele vai te abandonar. Por isso que Jesus fala, buscai tesouros no céu. Por isso que Jesus fala, se o teu coração estiver
Aonde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Se você aprender a amar a Deus de verdade, se você aprender que o maior milagre já aconteceu na sua vida, um milagre absurdo, um milagre impossível. Deus te deu uma Bíblia, Deus te traz a igreja, Deus te deu louvores. E o que você quer mais? O que você quer mais? Quando você vai se converter? Até quando você vai colocar Deus em um canto na sua vida e vai esperar o dia da sua angústia, da sua calamidade para você ir reconhecer a Deus? Não importa a situação que você está, irmão, o que você tem que desejar é a presença de Deus na sua vida. O que você tem que desejar é que você consiga amar a Deus de verdade. Essa história de amar a Deus não é para pastor, não é para os outros, não. Isso é para você. É para você, você tem que tomar essa decisão. Tem que começar a se fechar num quarto e falar com Deus: Senhor, eu preciso te amar de verdade. Abre seu coração, fala com Deus. Rasga teu coração, fala com Deus. É você que tem que falar com Deus, é você que tem que ter intimidade com Deus, é você que tem que andar com Deus. Não adianta ficar contando a história dos outros, não, você tem que contar a sua história. Deus não faz acepção de pessoas, Deus está de braços abertos, querendo te dar o melhor, tanto aqui na terra como no céu. É até o que Jesus deixou claro para você falar com Deus: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Deus quer o melhor para você aqui na terra também. Ainda que você passe pelas águas, o Senhor vai passar com você. Olha só que maravilha. Você vai aprender a nadar, né? Você vai dar valor àquilo que você não dava valor, porque você vai ver que você pode se afogar, mas Deus está ali com você. Olha que maravilha. Você aprender a reconhecer que Deus está com você, mesmo quando você estiver afogando, mesmo quando você estiver na fornalha, mesmo quando você estiver na cova do leão, mesmo quando você estiver no deserto. O que importa é Deus estar com você. É isso que importa. O que mais que você quer? Estamos falando aqui, estamos lendo aqui a história de Jacó. Jacó era um homem que Deus falou diretamente com ele, um homem que Deus abençoou. Tudo que ele teve de material foi dado por Deus. Ele trabalhou, ele se esforçou, mas Deus estava ali abençoando, Deus estava ajudando. E aqui Jacó está velho, Jacó está cego e está na beira da morte. Com você será do mesmo jeito. Mas nós vamos ver aqui o homem espiritual que ele se tornou, que é isso que Deus quer de você. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 49. Diz a palavra do Senhor assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Um homem lá do meio do mato, sem internet, sem televisão, sem telefone celular, sem luz elétrica, sem biblioteca. Ele chama a família toda e fala: olha, eu vou anunciar para vocês o que vai acontecer no futuro. Olha o quanto esse homem era espiritual. E olha o que ele já sabia do futuro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder.
impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subiu à minha cama. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 20, Gênesis, capítulo 35, versículo 22, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entrem minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Você vai ver uma referência aqui em Gênesis, capítulo 29, versículo 35, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 41, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Olha que interessante aqui. Jacó tem 12 filhos e agora ele analisa a atitude que cada um teve durante a sua caminhada até ali. E ele mostra o que vai acontecer com eles no futuro. E Judá aqui, nós vemos que apesar dele não ser o primogênito, ele é abençoado. Por quê? Porque ele era uma pessoa melhor. Ele procura, é filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, com a mesma herança genética, mas com certeza lutava contra as suas maldades, enquanto os outros não conseguiam controlar os seus ímpetos, não é? Você vê aqui, Rubem não conseguiu controlar o seu desejo carnal, como você vê aqui também, Simeão e Levi não conseguiu controlar a sua ira. E assim, nós vemos aqui que no final, o que ia se sair melhor entre eles seria Judá. Versículo 9, Judá é um leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha aqui, irmãos, aqui Jacó, um homem simples, ele está revelando que da linhagem de Judá ia vir Jesus. Por que que diz que Jesus é o legislador? Porque ele vem trazer a palavra, um novo testamento, a nova aliança, né? Aqui quando fala até que venha Siló, está falando de Jesus. Tanto é que ele diz aqui no versículo 11, que quando Siló vier, né, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Uma referência em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Se você ler lá, você vai ver. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Isacar é um jumento de fortes ossos,
deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Aqui está deixando claro que Isacar era meio preguiçoso, né? Então ele ia acabar sendo escravo dos outros, ia ter que pagar tributo para os outros. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Aqui você vai ver uma referência em Salmos 25:5, Isaías 25:9. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. Seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Aqui ele está fazendo uma referência a Deus, né? Então você vai ver uma referência aqui do versículo 24, lá em Jó 29:20, Salmos 132, 2 até o 5, Salmos 81, Isaías 1:24, Isaías 28:16. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. A bênção de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés da cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamaram. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, em meu sepulcro que eu cavei para mim, na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei.
E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto. E fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, o heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Ô irmão, isso aqui é muito triste você ouvir um pensamento desse. Tem pessoas que não aceitam o perdão. Tem pessoas que você pode viver com elas 100 anos, e por 100 anos você ser bom para elas. Se ela tiver um resquício contra você, se ela tiver uma raiz de amargura contra você, ela não vai esquecer. E tudo que você fez não vale nada. São pessoas ingratas, pessoas cegas, só olham para si mesmo, só enxergam a si mesmo. Um absurdo isso aqui. Porquanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha a diferença, irmãos, de pensamento, de olhar, de análise da situação, análise daquilo que está acontecendo. Enquanto um está maquinando maldade, negatividade, coisas sombrias, profetizando a inimizade, a rixa, a ira, trazendo do passado o inferno, o outro está com um olhar espiritual. O outro nem está condenando porque ele está vendo que foi a mão de Deus. Ele prefere ver com olhar espiritual, ver com olhar certo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui.
E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, olha o exemplo dessas pessoas. Deus está dizendo para você de quem Ele se agrada. Deus não está perguntando quem você é. Deus está perguntando quem você quer ser. Antes de morrer, quem você quer ser? Qual discípulo de Jesus você quer ser antes de você morrer? Qual servo do Senhor você quer ser antes de morrer? Olha aqui no versículo 25, você pode ver uma referência lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 18, versículo 18 e 19, Isaías, capítulo 24, versículo 32, Hebreus, capítulo 11, versículo 22, e José, uma pessoa simples, ele já sabia o que ia acontecer no futuro dele, tanto que ele pede para jurar que ele sabia que Deus ia visitar o povo e eles iam sair do Egito. E demorou 400 anos para se cumprir essa profecia. 400 anos que nós lemos lá em Êxodo, quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito. Amém, irmãos?